Sortalha. Sortalha é uma vila fronteiriça de fundação medieval, com fural concedido em 1228, e perderá este estatuto concílio com a reorganização administrativa feita pelo Estado Liberal no século XIX. A antiga vila constitui um espaço urbano medieval, século XIII, século XIV, que encontra nas necessidades defensivas e na organização militar do espaço a sua matriz essencial, bastante alterada com as intervenções ocorridas no período manolino, século XVI e século XVII. Semelhante estrutura ainda hoje é observável, porque, desaparecidas as exigências defensivas que estão na origem e posterior utilização do castelo medieval, a sua população preferiu progressivamente instalar-se num arrabalde, em zona mais fértil e menos acidentada, não sofrendo portanto o espaço dentro de muros adaptação considerável às condições de vida dos séculos mais recentes. Dois espaços fundamentais configuravam Sortalha. No ponto mais elevado, sobranceiro ao vale e na vertente mais inacessível situa-se o castelo. Era o polo exclusivamente militar bem marcado pelo perfil destacado da torre de menagem. No seu interior ainda se pode ver a cisterna para abastecimento de água e uma porta falsa. A serpentear o cabeço entomando-lhe a forma oval, levantou-se a muralha no seio da qual se estabeleceu a população da antiga vila. Espaço fechado, comunicava com o exterior por portas abertas a este, a porta da vila, oeste, porta nova e noroeste, porta falsa, tendo ainda uma saída de recursos junto ao castelo. O perímetro defensivo contava além do mais com a Torre do Facho, bem como com outra torre de vigia na porta da vila. A mancha construída revela laboriosa adaptação à extrema irregularidade topográfica, apresentando o conjunto uma disposição em anfiteatro. A malha urbana pouco densa e composta por quarteirões muito irregulares, estrutura-se a partir de um eixo principal, de ligação entre as portas da vila composto pelas Rua da Fonte e Rua Direita. Como espaços urbanos mais significativos surgem o Largo do Corro, amplo terreiro aberto à entrada nascente da vila, onde se ergue uma árvore secular e se destaca uma fonte de mergulho medieval ou quinhentista. O Largo do Pelourinho, onde se localiza a Casa da Câmara, Cadeia e o Pelourinho, constituindo além do mais a zona de acesso ao castelo. O Largo da Igreja, de limites imprecisos e que funciona como articulação viária entre a Rua da Fonte e a Rua Direita. E por fim um espaço muito específico, formado extramuros, junto à Porta Nova, ladeando o troço da calçada medieval ligação antiga da vila à Ribeira da Cal ao Casteleiro, encontram-se as ruínas da Igreja de Santa Rita, o antigo Hospital da Misericórdia e a Capela de São Tiago. No que respeita à habitação, domina a casa de 2 pisos, construída com materiais da região. Tem planta retangular, localizando-se a loja no piso térreo e a habitação no superior. O acesso faz-se por escada interna de tiro em madeira ou através de escadas exteriores com patamar ou balcão simples, sendo raro o alpendre. O número de portas e janelas é reduzido ao essencial e muito pontualmente surgem decoradas, janela manolina, moldura de meia cana e elementos estruturais biselados. Nesta arquitetura rude e discreta destacam-se algumas habitações por na fachada exibirem pormenores mais cuidados e que por vezes correspondem a uma singular identidade social do ocupante, a casa do escrivão, casa do governador e casa do juiz.
castelo está classificado como Monumento Nacional desde 1910. A sua situação geográfica permite-lhe um controle do vale. É possível que no local existisse um castro pré-romano. Na Idade Média o repovoamento da zona ocorre no século XII com Dom Sancho I e em 1228 Dom Sancho II outorgou-lhe foral e foi nesta época que terá sido construído o castelo. Corresponde a um castelo roqueiro românico gótico, com intervenção pontual do Manuelino. As muralhas foram construídas tendo por base a técnica de construção que consistia no levantamento de duas paredes fortes e paralelas que eram seguidamente cheias com pedra grossa e gravilha. A cidadela fica fora do perímetro amuralhado, a sul deste, com uma torre de homenagem de planta quadrada no centro do recinto. Exibe apenas uma abertura sul, porta de arco de volta perfeita, 3 seteiras e merlões retangulares. Possui ainda 2 portas, a porta do castelo e a porta falsa. A primeira apresenta balcão com mata-cães e ao lado as armas reais de Dom Manuel I com esferas armilares. Tradicionalmente este balcão é apelidado de Varanda de Pilatos.